Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Esse áudio, ou melhor, esse vídeo será o nosso segundo vídeo na prática, mas o nosso primeiro vídeo que iremos falar sobre a palavra de Deus, que iremos falar sobre o Evangelho, que iremos falar sobre a palavra, sobre o próprio Deus, aonde nós vamos evangelizar, aonde nós vamos dizer coisas que vêm da parte de Deus, e essa é a nossa fé. Hoje, meu amigo e minha amiga, primeiramente, meu nome é Felipe, eu não sou ligado a nenhum ministério conhecido, tenho pela fé um ministério próprio, que se chama pelo nome do canal, que é Caminho para o Reino de Deus. É um ministério a qual o Senhor me deu uma visão que não é propriamente uma visão nova, uma visão única, não. É uma visão, vamos dizer assim, primitiva. Como assim primitiva? É uma visão segundo a palavra de Deus. É uma visão que provém da palavra de Deus, é uma visão que provém do Evangelho, é a visão de que viver como Cristo viveu, se comportar como Cristo se comportou, viver como igreja, como os apóstolos viveram, viver como igreja, como o apóstolo Paulo ensinou a viver como igreja. Então, viver a palavra, viver o Evangelho e em todas as suas, viver ele literalmente. Como assim literalmente? Crendo no milagre, vamos dizer assim, instantâneo, crer que através de uma oração de fé, uma pessoa pode enxergar, um cego pode enxergar, um paralítico pode andar, crer nos sinais, nos prodígios que vêm do alto, crer naquilo que a palavra nos deixou, nos dons que a palavra nos deixou, que nos ensina. Então, primeiramente, nós vamos praticar o dom que é considerado o superior, o superior de grande parte dos dons, que é o de profetizar. E quando falamos profetizar, não é como alguns ministérios ou algumas igrejas dizem que vai profetizar um carro, uma casa ou qualquer situação do tipo, não. O profetizar é proclamar a palavra de Deus, expressar a palavra de Deus. E nós vamos falar sobre um outro dom, que é o dom supremo, que é o maior dom que vem de Deus, que é o maior dom do Espírito Santo, que é o maior dom que um cristão tem que ter, porque nós vamos falar, não é um sentimento, e sim o dom. Nós vamos falar sobre amor. Nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos falar do amor de Cristo, do amor prático que a palavra nos ensina a viver. E este amor não é um sentimento. O amor, começando já a ensinar, a detalhar sobre isso, primeiramente o amor, ele não é um sentimento carnal, ele não é um sentimento humano, ele não é um sentimento do coração humano. O amor que nós cristãos temos que viver é o amor que vem de Deus, que é o amor supremo, que é um dom supremo. E não há texto melhor do que dizer o que é este amor de Deus. Eu vou entrar no texto e assim nós vamos entrar sobre uma explicação breve e espero que isso seja para edificação de todos que verem esse vídeo e escutarem esse áudio. Vamos lá para o texto. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exobedece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Esse texto está em Coríntios, no capítulo 13. Esse texto é o que resume o amor, ou melhor, o que detalha o amor que vem de Deus. O amor de Deus não é um amor, vamos dizer assim, o texto diz é um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta. E as pessoas pegam esse ponto, esses versículos e falam, não, o amor ele tem que suportar tudo, o amor ele tem que estar acima de tudo. Sim, ele tem. Mas o texto também diz que o amor ele não se alegra com a injustiça. O amor ele não se exobedece, o amor não se ufana, o amor não tem ciúmes. Pelo contrário, ele é benigno, ele é paciente, ele busca a justiça. E este é o amor de Deus. Muitos lugares, eu mesmo já fui julgado às vezes por me dizerem que eu tenho falta de amor. Mas dizem isso porque não concordo com injustiças, ou não concordei com uma certa injustiça, ou com uma certa ação, ou com alguma atitude. Mas eu vivi o amor, porque se eu realmente amo o meu próximo, como disse Cristo, para nós amarmos a próximo como nós mesmos, se eu realmente amo o meu próximo, eu vou ver o meu próximo praticando uma injustiça, praticando um ato mal, um ato maligno, ou praticando algo que vai de contra a palavra de Deus. Não, eu tenho que ter o amor, então eu tenho que concordar com isso, porque eu tenho que ter o amor de Deus e ver isso, ver a prática e falar, não, está perdoado, está tudo bem. Não, não é mais ou menos assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona o amor que vem de Deus. Sim, Deus é misericordioso, Ele é um perdão. Deus, Ele perdoa sim o homem, sim o pecador, mas Ele é justo. Ou seja, Ele, por mais que Ele ama o homem, por mais que Ele ama a sua criação, por mais que Ele ama o cristão, por mais que Ele ame seu filho, Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio, Ele nos deu a condição de colher sobre as nossas atitudes. Ou seja, nós colhemos pelos atos que nós praticamos. E isso é justiça, e isso é amor, porque Ele nos repreende como Pai. Então, ou seja, nós praticamos algo que não vem de acordo com a palavra dEle, ou seja, Ele vai repreender, Ele vai agir com justiça e nós vamos colher isso que nós fizemos. Mesmo se estivermos perdoados, mesmo se nós estivermos já, vamos dizer assim, ali com Deus, caminhando firme com Deus, não, mas mesmo assim a gente vai colher esse ato ruim, esse momento de deslize que nós tivemos. Nós vamos sim colher, porque isso é a prática
de justiça que vem de Deus. Isso é o amor que vem de Deus. Ele sim perdoa, ele sim ama, ele ama todos, ele ama tanto o cristão como ele ama aquele que não é cristão. Ele ama o cristão como ele ama o ateu. Ele ama o judeu como ele ama o grego. Ele ama o japonês, o chinês, o árabe, o brasileiro, né, o americano. Ele ama todos de igual modo. Mas, ou seja, ele é justo. Ele é justo. Ele é muito justo. Muito justo. Então, por essa justiça, essa justiça de Deus que reflete na vida daqueles que ou praticam a palavra dele, ou confessam a fé nele, ou vivem a fé nele, ou não. É assim que Deus se comporta. Deus é justiça. Ele ama sim, mas ele é justo. Ele é justo. Ele é muito justo. Se você plantou algo podre, você vai colher algo podre. Mas se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. É assim que procede esse amor de Deus e esse amor justo. Esse amor que se alegra com a justiça. Esse amor que vive, que se alegra com a verdade. É este o amor. Ou seja, entra no que muitos usam como um argumento errado. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, tudo suporta sim. Este é o amor de Deus. Porque se esse amor não fosse um amor que suportasse todas as coisas, um amor que esperasse por todas as coisas, um amor que cresce em todas as coisas, se Deus não tivesse esse amor, ele já tinha desistido da humanidade. Ele já tinha deixado a humanidade de lado, mas não, ele ama o que ele criou, ele ama a sua criação, e ele quer que a sua criação volte a ele com o mesmo amor. Ele não quer obrigar a ninguém se aproximar dele, se aproximar do teu reino por violência. Pelo contrário, ele quer que seja pelo mesmo amor. Ou seja, Deus ama e quer que esse sentimento não, mas ele quer que esse dom seja recíproco. Ele quer que você ame ele da forma que ele te ama. Ele quer amar você e quer ver você amando a ele dessa mesma forma. Amando a Deus acima de todas as coisas. Suportando todas as situações e mantendo o seu amor com Deus. Mantendo este amor que você sente por Deus, que nós sentimos por Deus. Não importa a situação. Não importa a situação. Ah, mas eu passo lutas, eu passo tribulações, eu passo situações, sim. Mas pare para pensar um pouco. Será que essas lutas, essas tribulações são coisas que você plantou e está colhendo hoje? Ou também, segundo a Escritura, as provas, as situações, sim, elas acontecem para a edificação da fé. Ou seja, para que você não pare de orar, para que você não pare de buscar, para que você continue praticando esse amor para com Deus. Tente parar e pensar, ver as coisas por um outro lado, com uma outra visão, O amor é isso. É viver a Cristo, viver o Evangelho, amar ao teu próximo como você ama você mesmo. Aí entra a prática da injustiça. Ah, meu próximo ele pecou, sim, mas eu amo, eu tenho o amor de Deus, eu tenho que perdoar, não importa o que ele fez. Não, sim, importa sim. Olhe para você nesse momento e imagine, eu me amo, eu amo a mim, correto? Isso a Escritura diz para a gente amar o próximo como a gente se ama. Ou seja, nós temos o direito de nos amar. Então, eu amo a mim mesmo, mas eu vou roubar, eu vou me prostituir, eu vou, vamos dizer assim, praticar a injustiça. Mas eu me amo. Será que isso seria justo? Será que isso seria justo comigo mesmo? Viver numa situação assim, de pecado, de injustiça? Ou seja, se você não quer ver a injustiça para você, se você não quer viver no pecado porque você ama você mesmo, é a mesma situação do seu próximo. Se você ama o teu próximo, se você ama aquele que está do teu lado, aquele que é teu companheiro
aquele que está ali caminhando com você dia e noite, um companheiro, um amigo, aquele que é seu marido, aquele que é a sua esposa. Se você ama essas pessoas, se essa pessoa praticar injustiça, você tem que repreender. Mas isso não muda o amor que você sente por ela. Mas você tem que repreender, porque é assim que Deus se comportou desde a criação. Ele nunca deixou de amar Adão e Eva. Ele nunca deixou de amar toda aquela geração que viveu com Noé. Ele nunca deixou de amar essas pessoas, mas ele tinha que repreender, ele tinha que praticar a justiça que provém deste amor. Então, é este amor, este que é o amor de Deus. Este que é o amor de Deus. O amor de Deus é indiscutível. A misericórdia de Deus é indiscutível. Ele enviou o teu filho para que ele carregasse o pecado do mundo que estava em pecado. Tudo por amor. Tudo por amor. Tudo por amor. Tudo por amor. Deus se fez carne para viver como um homem, para carregar os pecados desses homens, para que eles viessem ter a oportunidade de conhecer esse amor. De conhecer este amor supremo, este amor que não é um sentimento, e sim um dom que provém de Deus. Você pode ver a diferença do amor que vem de Deus para o amor que você vê por aí nos dias de hoje. Amor não é paixão, amor não é um sentimento. Paixão tem começo, meio e fim. Amor, ele é eterno, ele tudo suporta. Ele tudo crê, ele tudo espera. Paixão, não. Paixão, às vezes, pode ser momentânea. Coisas de uma noite, um dia, uma semana, alguns meses, ou até anos, mas ele vai acabar. O amor não, ele suporta qualquer situação. Qualquer situação ele vai suportar. Ele vai suportar, mas ele vai nos conduzir a agir com justiça. Ou seja, esse amor que vem do Espírito Santo vai nos convencer do pecado, do erro, da injustiça. É isto que é o amor que vem de Deus. É este que é o amor com o próximo. É assim que temos que viver. Não é porque você está repreendendo a injustiça do seu próximo que você não tem amor, que está faltando amor com você, como muitos podem dizer isso para você. Pelo contrário, isto é a prova maior do que você ama sim o teu próximo, porque você está repreendendo, você está fazendo o que hipócritas não fazem, que é repreender, que é mostrar o que? A verdade, que é mostrar a verdade, mostrar, isso não é justo, isso não é um comportamento certo, não faça assim. Isso é amor. Ouvir e simplesmente concordar só para que a pessoa se mantenha nos caminhos de Deus ou que essa pessoa não volte para o mundo, não, isso é ser hipócrita. Viva o amor verdadeiro que provém de Deus. Viva o amor puro que vem do Espírito Santo. Então, isso é um resumo do que é o amor de Deus. O amor de Deus é infinitamente poderoso, infinitamente não há como palpar, não há como a gente tentar colocar uma medida, não há como a gente tentar comparar com qualquer situação, não dá. O amor de Deus não é incomparável. E é este amor que a gente tem que viver. A gente tem que amar os cristãos, os irmãos que estão conosco, que cooperam conosco, mas a gente também tem que amar principalmente aquele que não faz parte ainda da igreja. Aquele pecador. Aprenda, Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Aí que está. Se você chegar para uma pessoa dessa, uma pessoa que vive no pecado, que vive no erro, com uma pessoa que não está numa situação agradável, humanamente falando, ela não está numa situação justa, chegue e trate ela com o amor que Cristo tratou as pessoas. Se comporte assim, que você vai ver a glória de Deus brilhando na tua vida. Amém? Então que Deus abençoe a todos poderosamente. Que vocês compartilhem essa mensagem, que vocês
curtam essa mensagem, mas não para que o canal cresça ou para que a gente venha ganhar qualquer coisa, não, pelo muito do contrário. Compartilhe com as pessoas essa mensagem para que elas venham conhecer o amor verdadeiro, o amor puro que procede da palavra de Deus. É este amor que vivemos neste ministério, é este amor que queremos espalhar para quem nos ouve, é este amor que queremos ensinar, é este amor que queremos praticar até a volta do nosso Senhor ou até que nós venhamos estar com Ele. Então, que em nome de Jesus, este amor alcance a tua vida, alcance você que ouve essa mensagem e que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida. Que as consolações do Espírito Santo, que a força que vem de Deus, ela esteja dentro de você. E que este amor, ele supere qualquer sentimentinho carnal, qualquer sentimento físico que esteja dentro de você. Que você viva em espírito, em verdade, e que este amor ele esteja dentro de você poderosamente, em nome de Jesus. Se você tiver qualquer dúvida, comente, converse conosco, entre em contato conosco, que vamos estar aqui dispostos a lhe responder, a lhe ouvir qualquer questionamento ou qualquer situação. Estamos aqui para ouvir também. Então que o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, o Deus do princípio, o Deus deste meio e o Deus que será o Deus do fim, esteja em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe suas vidas poderosamente e eu agradeço por terem tirado este tempo para ouvir a nossa mensagem, em nome de Jesus. Amém.